Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para quem segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Edição de terça-feira, 22 de agosto de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia Nossa Senhora Rainha, São Fabriciano, Santo André de Fiesole e São Felipe Benício, entre outros santos, e vivencia a 20ª semana do tempo comum. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 16, é nova. Estão se passando 234 dias do ano, faltando 131 dias para terminar 2023. Temos aqui a comemoração também do Dia do Folclore, Dia do Supervisor Educacional ou Escolar e Dia do Coordenador Pedagógico. Indicadores econômicos: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,25% ao ano. Temos também a inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%. Cotação do café no fechamento dos negócios na sexta-feira, 18 de agosto, o Arábica bebida dura, R$ 7,65, R$ 765, a saca de 60 quilos. Arábica bebida Rio, 707. O Conilon bica corrida, tipo 78, R$ 618. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,2%, e a Bolsa de Valores Ibovespa teve alta de 0,3% a 115.408 pontos, depois de 13 quedas seguidas, o que nunca aconteceu na história. 13 quedas seguidas na Bolsa de Valores, porque tem fuga de capital saindo do Brasil, dinheiro saindo do Brasil, tem lojas com problemas, entre outros assuntos que impactam na Bolsa. Vamos agora a essa informação aqui, para você que está vendo o nosso jornal e às vezes fica pensando: quantos são os longevos, hein? Aqueles que conseguem atingir 80, 90, 100 anos. Não são muitos não, hein? Inclusive dos famosos são poucos. Olha, famosos que conseguiram a longevidade, nonagenários famosos, por exemplo. Eu só tenho aqui nome de 3. Silvio Santos, animador e empresário, radialista. Estênio Garcia, ator. E Lima Duarte, também ator. Não são muitos que conseguem a longevidade, não. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente
com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Cetades, SETADES, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade
o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, e não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que está sempre ligado nos meus endereços telemáticos. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos no Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6/. Olha, uma informação importante para católicos. 19 razões para invalidar o matrimônio. O Código do Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana possui 19 razões pelas quais o Tribunal Eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso, que não valeu. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, escreveu o livro Quando é que a Igreja declara que um casamento é nulo? Olha aí, tem um livro do professor e escritor Felipe Aquino. O principal motivo é a falta de consentimento, ou seja, tem relação com o sim que os noivos dizem 3 vezes quando estão se casando na igreja. Vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? Tem que responder sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? Tem que responder sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Outro sim. Até o fato de um cônjuge estéril, ou seja, que não pode ter filho, esconder isso do outro no matrimônio, pode tornar o enlace nulo. Aqui no nosso jornal você sabe de tudo. Eu abraço a você que segue meus endereços na internet, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Olha, notas gerais, humorista fala de prisão política e morte do pai. Olha, gente, essas prisões políticas que estão acontecendo no Brasil, agora em 2023, tem tido impactos até na família das pessoas com morte. Olha aqui essa notícia. O humorista do canal Hipócritas, Bismarck Fugaça, um dos presos políticos de 8 de janeiro de 2023, passou 91 dias na cadeia e foi solto por falta de, abre aspas, vou abrir aspas aqui, falta de indícios minimamente razoáveis para manter a acusação, fecho aspas, conforme informou a Polícia Federal.
Ele concedeu entrevista ao canal do YouTube Gazeta do Povo quando informou que seu pai sofreu muito com o caso e morreu. Minha nossa! Uma perda na família. Ele destacou o trauma de seus 2 filhos pequenos, da esposa que está grávida, da depressão da mãe e da morte do pai, que estava com câncer, dias depois de ele ter sido colocado em liberdade. Considerou ainda a covardia a atitude de alguns parlamentares do Congresso Nacional. Ele foi preso pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal, STF. Loteria de números com mais um sorteio semanal. Ei, o governo está querendo mais dinheiro mesmo, né? A gestão petista quer abocanhar mais dinheiro mesmo. A Mega Sena terá mais uma apuração semanal. A novidade, com 3 sorteios, já começa, né? Nesta terça-feira, a partir do concurso 2623. Os sorteios ocorrerão agora terças, quintas e sábados. As apurações aconteciam às quartas-feiras e sábados. Agora, terça, quinta e sábado. Gente. Eles estão gulosos. Presos pela Polícia Federal 7 integrantes da Polícia Militar de Brasília por ordem do STF. Olha aí, as prisões políticas não param. A Polícia Federal prendeu 7 integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda nas investigações do caso das invasões das sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. A justificativa, no caso específico, seria por omissão no dia dos atos. Já há um coronel da PM, o Coronel Naime, preso há vários meses. O processo é comandado por Alexandre de Moraes, do STF. Uma observação aqui, e continua solto, o ex-ministro petista do Gabinete de Segurança da Gestão Federal, o G. Dias, justamente que foi tirado do cargo, ele foi tirado do cargo após divulgação de imagens comprometedoras ao lado de manifestantes sem contê-los. Ele que tinha a missão de conter, não, estava tranquilo. E esse está solto, livre, leve e solto, sem nenhuma problemática. Gente, é o Brasil que vivemos em 2023. Olha aí, morte de torcedores. Um ônibus tombou em Minas Gerais, resultando na morte de 7 pessoas. Eram torcedores do Corinthians que voltavam para São Paulo após acompanhar a partida do time em Belo Horizonte, Minas Gerais, no sábado 19 de agosto de 2023. A fatalidade aconteceu na madrugada do domingo. Espanholas conquistam Copa. A Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. A equipe espanhola venceu a Inglaterra na final. A vitória de 1-0 foi conquistada no domingo, dia 20 de agosto, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. Desfile cívico-militar em Colatina. O desfile cívico-militar na data magna de Colatina, nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, será na Avenida Getúlio Vargas, a partir das 8h30, comemorando os 102 anos de emancipação político-administrativa da Princesa do Norte do Espírito Santo. Constam da programação vários desfiles, como de escolas das redes municipal, estadual, federal, particular, entidades que atendem pessoas com deficiência, instituições civis e militares, entidades da área de segurança, ciclistas, motociclistas, Jeep Clube de Colatina, Clube do Fusca, Família Rolimã, Norte Clube Carros Antigos, projetos esportivos, artísticos e sociais, públicos e privados, e bandas estudantis. São 4 de Colatina e 6 convidadas, dos municípios de Pancas, Baixo Guandu, Aracruz, Serra, Vila Velha, e é feriado municipal em Colatina e Linhares. Linhares também comemora
a sua data magna em 22 de agosto. Além do desfile em Colatina, tem shows também na área de eventos da Avenida Moacir Dalla. Olha essa notícia aqui que já não causa surpresa para ninguém. Petista-chefe viaja novamente. Meu Deus do céu, parece que está em lua de mel permanente. O chefe da gestão petista do Planalto da Silva está viajando de novo. Dias atrás foi ao Paraguai e agora está arrumando para a África do Sul. Haja viagens, né? É de perder a conta. Portugal, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Arábia, Espanha, França, Japão, China. Eu já nem sei mais para onde vai. Parece que está aguardando o fim de sua passagem terrena. Aí quer aproveitar tudo, né? Gente, não tá fácil, hein? Deus vai agir. Vamos falar de futebol. Você gosta de futebol? Olha, Campeonato Brasileiro, líder Botafogo empata e o Palmeiras vence. Houve empate de 0-0 no estádio do Morumbi entre São Paulo e o Botafogo, que continua liderando isoladamente a Série A do Campeonato Brasileiro com 48 pontos ganhos. 52 mil torcedores compareceram para ver este jogo na 20ª rodada da competição em São Paulo, capital. O Internacional, por sua vez, foi derrotado em Porto Alegre por 1-0 pelo Fortaleza, em pleno estádio Beira-Rio. Já o Fluminense venceu o América Mineiro por 3-1 no Maracanã, Rio de Janeiro, capital fluminense. Por sua vez, o Palmeiras, o Verdão, foi a Cuiabá, capital do Mato Grosso do Sul, e triunfou sobre... Mato Grosso, né? Eu falei Mato Grosso do Sul? Capital do Mato Grosso. Capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande, né? Então é capital do Mato Grosso. E triunfou sobre o Cuiabá por 2-0. Olha aí, o Verdão, com essa vitória de 2-0 sobre o Cuiabá, soma 37 pontos ganhos. Está lá na vice-liderança. Cruzeiro e Corinthians ficaram no empate de 1-1 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estes jogos foram no sábado, 19 de agosto de 2023. Vitória do Clube da Cruz de Malta, hein? O Vasco venceu o Atlético Mineiro no Maracanã, no Rio de Janeiro, no domingo, dia 20 de agosto. O triunfo foi de 1-0, gol de Sérgio Antônio de Luiz Júnior. Mega Sena paga mais de 4.600.000 a um apostador. O concurso 2622 da Mega Sena, realizado no sábado 19 de agosto, em São Paulo, capital, teve um acertador das 6 dezenas, a faixa principal. Ele é de São Francisco do Conde, Bahia, e leva R$ 4.645.000. Olha, pela segunda vez o prêmio principal sai para o estado da Bahia, hein? Os números sorteados foram 0, 9, 19, 22, 24, 50 e 60. A quina teve 34 ganhadores e cada um fica com mais de 74 mil. Os 3.419 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 1.053. A arrecadação total somou 43.741.000. Próximo concurso, número 2623, ocorre nesta terça-feira, 22 de agosto, com estimativa de prêmio de R$ 3 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo após aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023, na era petista de 2023. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Minha saudação a você que segue meus endereços na internet, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Agora é hora de oração. Precisamos nos espiritualizar. Tem muita gente com ansiedade, com depressão, cometendo até atos radicais como suicídio. Então
Temos que orar, gente. Abra seu coração para Deus entrar. Oração. Meu Deus, a verdade está dentro de mim. Ela não está calada, mas falando. Vós sois a verdade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre, mas eu sou surdo, pois o mundo faz barulho para a minha carne. E aí eu não posso vos ouvir, Senhor. Ajudai-me então a calar o ruído de palavras de tanta coisa que ressoa dentro de mim. Senhor, falai que o vosso servo escuta. Senhor e servo. Isso significa que para escutar, eu preciso ser escravo. Eu preciso estar à disposição do meu Senhor. Mas, meu Deus, eu sou servo, mas não reconheço. É preciso reconhecer que eu sou servo, meu Deus. O Senhor que foi servo entre nós quando aqui esteve, o manado. Meu Deus, eu preciso ser escravo, eu preciso estar à disposição do meu Senhor. Mas, meu Deus, eu não me acho escravo, eu não me ponho diante do Senhor como escravo, mas como uma pessoa ativa, melhor que as outras, olhando-as de cima para baixo como se eu fosse alguma coisa. No entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor. Eu sou pó, e até menos que o pó por causa dos pecados que cometi. Eu, Senhor, fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida, e ainda hoje pago na minha carne o preço das loucuras do meu passado. Eu quero vos pedir, Jesus, para não ser mais escravo de um patrão cruel, de um faraó. Não quero ser escravo de Satanás. Quero sim ser vosso escravo, Senhor Jesus. Eu volto para a vossa casa, Senhor, como filho pródigo, que diz que volta para a casa do Pai, onde os escravos são mais bem tratados. Por isso eu me coloco diante de vós e vos adoro, Jesus. Eu me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo, pois não sou nada diante de vós. Vós falais, Senhor, até mesmo quando não pronunciais palavras. Um olhar, um gesto da mão. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós quereis me falar, mas tenho dificuldades de vos ouvir, porque não quero me doar. Não quero ser escravo, não quero ser vosso servo. Vosso servo sou eu. Vosso servo sou eu sou vosso servo. Dai-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos, Senhor. Senhor, não sou somente escravo dos pecados, eu sou tolo. Eu sou tolo de uma inteligência obtusa. Como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender, se eu já quero ensinar a todo mundo sempre? Aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, for humilde o suficiente para que de todos aprender. Aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, for humilde o suficiente para de todos aprender. Coloque isso na minha cabeça, meu Deus. Eu preciso, Senhor, da humildade, pois a soberba torna a minha mente tola. Que as vossas palavras penetrem meu coração como orvalho a cada dia, umedecendo a terra do meu árido coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, Adonai, a paz de Deus. Um abraço a você que segue meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Notas relevantes, olha, notícias que estão pipocando por aí, preocupando o Brasil. Gestão petista aumenta diesel em quase 26%.
e a gasolina em mais de 16%. É isso mesmo. O litro da gasolina já está custando R$ 6,69 a do tipo Power à vista e R$ 6,89 a prazo, a aditivada. A comum sai por R$ 6,39, pagamento à vista, e R$ 6,59 o litro a prazo. O óleo diesel S10 é vendido a R$ 6,29. São preços de 16 de agosto de 2023, no posto São Miguel, situado no centro de Colatina. A gestão federal petista, que comanda aí o Planalto desde 1º de janeiro de 2023, anunciou, via Petrobras, aumento de preço da gasolina em 16,3%, são 41 centavos a mais a cada litro, e do óleo diesel em 25,8%. Eu não sei qual o reflexo que isso vai ter na economia, mas já sabemos que a Bolsa de Valores já vem sofrendo muitos problemas mesmo antes desse aumento. O dólar vem aumentando. A situação não está bonita, não. Surto de catapora em município do Espírito Santo. A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, informou sobre o surgimento de um surto de catapora, também conhecida como varicela. Foram confirmados 6 casos em crianças e adolescentes na faixa etária de 2 a 14 anos. 2 escolas passaram por protocolo de bloqueio. A informação foi tornada pública em 15 de agosto de 2023. Futebol! Copa do Brasil tem paulistas e cariocas. São paulinos triunfam. O São Paulo Futebol Clube, jogando diante de 62.093 torcedores no estádio do Morumbi, em São Paulo, capital, eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. Com gols de Wellington Rato e Lucas Moura, os São Paulinos derrotaram o Timão por 2-0. Foi no dia 16, pela fase semifinal da competição, colocando os tricolores na final. E o Flamengo venceu os gaúchos. O Flamengo derrotou os gaúchos do Grêmio por 1-0 pela semifinal da Copa do Brasil. O gol foi de Jorgean de Arrascaeta. A partida foi em 16 de agosto. Com o resultado, o rubro-negro está na final do certame. São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil. Olha, gente, essa notícia aqui me chamou muita atenção. Terceira ponte em Vitória foi interditada por cerca de 3 horas. Pelo amor de Deus, e naquela hora do rush. Terceira ponte interditada nos 2 sentidos para resgate. A terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha e vice-versa foi interditada nos 2 sentidos. A interrupção do tráfego de veículos automotores foi por causa do atendimento de uma ocorrência pelos bombeiros militares, juntamente com a PM e empregados da concessionária Rodossol. Foram 3 horas para fazer o resgate, possivelmente de uma pessoa, ocasionando enorme engarrafamento. A interdição aconteceu por volta das 19 horas do dia 16 de agosto. Olha, tem muita gente que critica isso, interditar totalmente a ponte para tentar resgatar uma pessoa que quer, pular daquele espaço até o mar. Tem gente que acha exagerado isso de interditar tudo, mas as forças lá que fazem esse salvamento dizem que é necessário interditar tudo, por causa de uma pessoa, para fazer um salvamento. Foram 3 horas, gente, não é fácil, né? 106 mortos no Havaí. Olha essa informação aqui. 106 mortos, hein? Os incêndios florestais já provocaram a morte de 106 pessoas
no território do Havaí, nos Estados Unidos, território que pertence aos Estados Unidos. Inclusive, está difícil e vagaroso o processo de reconhecimento das vítimas letais, das pessoas que morreram. Somente 30% da área atingida em Maui foi vasculhada até o dia 15, após uma semana da tragédia. Apenas 5 pessoas foram identificadas. Prejudicados com o apagão podem pedir ressarcimento dos danos. Atenção, senhores prejudicados com esse apagão que aconteceu no Brasil. O apagão de energia que atingiu o Brasil nesta semana de agosto de 2023 deixou 7 estados completamente sem luz. Um boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico Nacional informou que outros 18 estados, outras 18 unidades da federação foram afetadas parcialmente. 29 milhões de brasileiros foram atingidos. Nossa, 29 milhões de brasileiros atingidos, hein? Os usuários das concessionárias que se sentirem prejudicados pela falta de energia elétrica podem pedir indenização tomando as medidas cabíveis que cada caso requer. Só o estado de Roraima não foi atingido, lá no extremo norte do país. Gestão petista destina 800 mil reais a sem terra, pelo amor de Deus. É isso mesmo? Deixa eu verificar essa notícia. A gestão federal petista do Planalto, em Brasília, reservou 800 mil reais para um evento de mulheres classificadas como sem terra. Os recursos são gastos tendo como órgãos responsáveis o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Caixa Econômica Federal. Minha Nossa Senhora. Participantes estiveram numa grande área de Brasília em 16 de agosto de 2023. Segundo a coluna do jornalista Cláudio Humberto, o dinheiro foi para a chamada Marcha das Margaridas. Meu Deus, salve o Brasil! Um abraço para você, minha saudação a você que segue meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Quero falar sobre a receptividade numa casa lotérica que atende os clientes com cafezinho no bairro São Silvano, no meu município, Colatina, região noroeste do Espírito Santo. Olha, um bom atendimento acontece na Casa Lotérica São Silvano, no bairro homônimo, na zona norte de Colatina, no noroeste capixaba. O estabelecimento de jogos, pagamentos e recebimentos de boletos oferece diariamente o cafezinho aos seus fregueses e situa-se na Avenida Silvia Vidos, número 1046, ao lado dos Correios. A loja da Avenida Getúlio Vargas, do supermercado Extra Bom, também oferece café diariamente como cortesia. O mesmo acontece na Casa de Parafusos Unipar, na mesma via pública. É aquele negócio, né? Bom atendimento faz o freguês voltar quase sempre, né? Ou às vezes sempre. Parabéns! Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores?
chamados do espectro político da direita. Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões. Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo
e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente. Um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu! Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel. Né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio, Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também,
mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.